Começando mais um quadro aqui de histórias inesquecíveis. Desta vez eu tenho aqui a honra, um grande prazer de conversar com Alan Menezes da AM Imóveis. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço e estamos aqui à disposição. Estamos aqui na imobiliária do Alan e aqui atrás a gente já consegue ver, né, vários prêmios que a imobiliária juntamente, claro, ele junto com a equipe dele, que ninguém faz nada sozinho, não é isso, meu amigo? Com certeza. Mas um campeão em vendas, um cara que antes de ter imobiliária já era campeão, não é isso? Sim. E eu quero ouvir um pouco dessa história e compartilhar com a nossa audiência, tá certo, meu amigo? Bacana. Pra gente poder começar, me fala, quem é Alan e como você começou a sua carreira como corretor? Eita, Alan, um cara simples. Eu acho que é difícil a gente falar sobre a gente assim de uma forma mais direta, mas o que eu poderia resumir é a simplicidade. Eu sou um cara que não tem muito dedo para muita coisa, eu sou um cara alegre, sou um cara incisivo, sou um cara que busca alcançar os objetivos e sonhos. Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Acho que se tivesse uma palavra para definir, para me qualificar, eu acho que seria isso, a simplicidade. Acho que para mim é o que me define, é o que eu sou. Legal, a alegria também, reverência, vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui. Meu amigo, quanto tempo de mercado imobiliário? 2012 cresce, nós estamos falando aí de 13 anos de mercado. 13 anos. 13 anos de mercado, tirando estágio, tirando esse tempo de preparo, 13 anos de mercado. E como foi esse processo assim inicial? O que é que você fazia antes e para você depois virar essa chave para corretor de imóveis? Bacana. Eu basicamente assim, eu sempre gostei de vendas. Tempo de colégio, o que eu podia negociar para fazer dinheiro, eu fazia. Então eu vendia. Eu tive sempre muita vontade de trabalhar, de começar no mercado de trabalho, e completei 18 anos, na sequência já consegui um trabalho, trabalhei no cinema. Já trabalhei, comecei no chamado Snack Bar, aquele lugarzinho onde vende pipoca, salgados, refrigerantes. Olha só, cara, Comecei não sabia lá, não. Comecei lá. E assim, onde me descobri no meio profissional, foi um período de muito aprendizado. Eu lembro como hoje, meu primeiro salário, R$173. Caramba, tô rico, meu Deus do céu, é aquela coisa, muita alegria. E foi lá também que eu descobri a venda propriamente dita. Eu acho que é o seguinte, eu passei pouco mais de 3 anos lá na empresa como um todo. Aconteciam algumas campanhas de incentivo, tem tal bala que precisa ser vendida, precisa ser negociada, e adorava aquilo ali porque movimentada, a gente criava campanhas ali na hora, nada programado, nada definido, e sempre vendia, batia meta. Tinha eu e um parceiro muito colados nessa ideia. E foi uma área que me descobri efetivamente a venda, vamos dizer assim, de forma constante. Depois disso, por um pouco tempo, eu acho que pelo menos aí 1 ano e meio de empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma prova de capacitação, onde fui qualificado e saí do Snack Bar para projeção. Então toda aquela parte por trás da tela, por trás da câmera, que muita gente não conhece, eu conheci de perto, e para mim ali foi uma outra descoberta. Aquela situação de chegou um filme de testar, de montar rolo por rolo, eu tive aquela experiência e, cara, para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena. Se pudesse, até uma dica para os cinemas, aí pudessem abrir um passeio, é um negócio muito mágico. E hoje em dia está mais tecnológico, normalmente não é mais o rolo, mas vejo às vezes o filme passando na TV e, cara, eu testei esse filme, que eu montava, tinha que testar. E é um mundo muito bacana. E só que assim, é um mundo mágico, porém restrito. Tinha uma coisa que me incomodava pra caramba, que era simplesmente a falta de público. Então era eu, os filmes, os projetores, 1 ou 2 pessoas que passavam lá por alguma eventualidade, mas tinha falta da movimentação. E aí a coisa mais alegre que me deixava naquela área que eu estava ali era quando enchia lá o Snack Bar, eu tinha que descer para ajudar, porque eu voltava para a parte que eu gosto, lidar com pessoas, Entendi. contato.
E aí tive algumas situações de passar por uma prova de gerência e do nada deu errado, que aí é uma coisa que eu tenho muito isso em mim, Deus aponta muito a direção para mim. E isso foi o primeiro sinal de tudo, porque deu tudo errado, tinha passado uma prova para ser gerente do cinema e deu errado e eu acabei sendo demitido. E aquilo ali me machucou muito, machucou muito. Caramba, eu tinha um planejamento, eu queria muito chegar ali na gerência e tal. E do nada, eu em casa, questão de 2 meses mais ou menos, eu em casa assistindo TV, do nada o celular toca. É uma entrevista de emprego me chamando, aliás, é uma ligação me chamando para uma entrevista de emprego. E na qual fui, né, nessa entrevista, tinha eu mais 6 pessoas. E foi bacana, porque era mais novo, muito novo, não lembro a idade ao certo, não vou citar, mas era muito novo, o resto do pessoal tudo já aquela pai de família, aquele negócio todo, e eu sentia aquela pressão de início para vender ar-condicionado. E eu me perguntava, caramba, tem pessoas para comprar tanto ar-condicionado assim, será que vai dar certo, será que não vai? Mas resolvi, passei na primeira etapa de entrevista e fui para o teste prático. Era uma semana de teste e nessa semana de teste, no primeiro dia, a gente meio que estudou o processo, aquela coisa toda, e como eu falei, sempre gostei de vendas, então eu identifiquei quem era o melhor vendedor, era aquele ali. Eu quero colar naquele ali. Comecei a observar, comecei a olhar isso no primeiro dia de treinamento. No segundo dia, era para dar uma estudada nos aparelhos, aquela coisa toda. No segundo dia, enquanto os outros 2 estavam estudando aparelho, eu estava pedindo para atender ligação. E no atender ligação eu já tinha estudado aparelho, já tinha estudado o processo, já tinha identificado o passo a passo que o cara faz na primeira ligação. E no primeiro dia eu estava agendando visita, no segundo dia eu estava agendando visita para o corretor, pro vendedor responsável pelo dia do plantão, né, na loja. E a gente estava já fazendo essa antecipação. E resumindo, em uma semana fiquei com a vaga. No primeiro mês rodou, no segundo mês passei a trabalhar como um vendedor efetivo. E aí no primeiro mês eu tirei primeiro lugar em vendas na área. E aí foi eu e esse melhor vendedor em disputa, sempre em disputa. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Essa primeiro, história segundo. também me lembra de uma coisa sua no mercado imobiliário. Vamos falar sobre isso, mas Vamos lá. É um pouco longa essa história, mas eu gosto pra caramba disso. Nosso amigo lá de Maceió. Uhum. Você sabe, né? Sim. Mas vai lá. E aí o que acontece? A gente evoluiu nessa situação e tipo, até fui reconhecido pela empresa. Quem é esse cara que chegou agora e já pegou destaque? Então tivemos uma conversa com a diretoria geral da empresa no tempo. E encurtando um pouco mais essa história, a empresa chegou uma empresa concorrente do lado, que aí fez um acordo, levou toda a equipe de vendedores, tinham várias lojas de ar-condicionados concorrentes, mas nós fomos selecionados. Aí acabou nos levando para essa outra loja, que aí assumimos lá as atividades dessa outra loja. Também conseguimos, não só eu, mas a equipe, conseguimos desempenhar um resultado muito interessante. Só que, no final das contas, todo esse manejo era, a grosso modo, um certo golpe. Nos deixou na mão, a empresa fechou. E aí foi uma loucura. E aí nesse intervalo foi onde eu tive a oportunidade, é onde eu digo, mais uma vez, Deus lá me guiando para o caminho certo. Então era para ter ido para a empresa, para uma reunião em uma outra empresa de ar-condicionado, só que eu já estava naquela história de tipo, não quero mais isso, não quero mais isso. Eu não gostei do que aconteceu na transição e também não gostei do que aconteceu agora, que abriu falência. Estou deixando clientes na mão, clientes que confiaram a mim, então não é o que eu quero. E aí era para ter ido numa entrevista, onde os colegas foram e ficaram, e eu não fui. Eu fui para um bar no Augusto Franco, na Farolândia, de um colega. E aí foi onde eu tive a primeira história, o primeiro contato, e vim descobrir o que era a corretagem. Um colega chegou e falou, meu primo, fulano, corretor de imóveis, virou corretor de imóveis e fez uma venda que ganhou X valor. Eu, caramba,
E me explica aí como é. Eu não sei como é não, mas é assim, parece que ele pega uma casa, vende, uma coisa assim e tal. Aí eu quero conhecer. E aí eu comecei a pesquisar, para tentar entender. Tipo, em um dia de pesquisa, no outro dia eu estava, onde é que eu me inscrevo? Me inscrevi, comecei a fazer curso, comecei a estagiar. E para não contar muito, atrapalhar muita história, foi aí que eu conheci a profissão, foi aí que eu virei corretor de imóveis e dei entrada aí nesse mundo mágico que é eu vender imóveis, que é realizações. Acho que o cara lá no bar que você tava conversando, pô, o cara fez uma venda de tanto, aí você já começou a dizer, porra, peraí, eu tenho que vender quantos ar-condicionado mesmo? Pois é, pronto, justamente isso. Cara, tem assim, muito assim, eu vou pegando em cima do que você vai falando e vou pegando pontos que eu vejo que são importantes para você que está nos acompanhando também. Então, assim, veja, a questão da resiliência no tocante a, poxa, você saiu da experiência no cinema, inclusive até o pessoal que está aqui fazendo a nossa filmagem deve estar adorando a história, porque o pessoal também vem dessa área de cinema. Mas o que é que acontece? Você vem de uma experiência aonde a empresa quebrou, né? A empresa de ar-condicionado. Você, no seu emprego anterior, teve um revés também, né? Você fez uma prova para poder participar, para poder ser gerente. Pô, o cara já vai naquela, né? E novo, né? Era bem mais novo naquela época, já empolgado e tudo e tal. Pô, tomou um revés. Qualquer pessoa, e assim, muitas pessoas tendem a desistir do sonho e tudo, né? E você não, foi pra cima, disse, não, beleza, não deu certo aqui, vou pra de ar-condicionado. Aí começou a dar certo na de ar-condicionado, outra paulada. Aí o cara, pô, e aí agora, vou fazer o quê? Mas sempre naquela, não, vou buscar, vou atrás, tá atento, que é um outro ponto que eu coloquei aqui, curioso para poder, né, e aí, como é que é isso, tal, tudo, porque às vezes as pessoas ficam esperando, né, Alan? É a zona de conforto. Exato, a coisa cai do céu, né, meu amigo? É isso mesmo. Achando que vai bater na sua porta a oportunidade e a gente sabe que não é assim. E é assim. isso mesmo, não é. Então, botei aqui a resiliência, a questão da atenção. Outro ponto que você também falou muito pô, velho, planejamento. Então, tipo, e eu vejo que você trabalha muito isso aqui, né? Cara, não é isso que eu quero isso aqui, eu vou planejar, eu vou atrás, e até hoje eu vejo isso muito aqui na sua imobiliária. Mas antes da gente chegar na AM, beleza, tava no bar, ouviu a história e tal, deu entrada para fazer o curso de corretor de imóveis para posteriormente tirar o crédito. Beleza. E aí, como foi esse mundo novo, mundo mágico, conforme você mesmo falou? 6 primeiros meses terríveis. Terríveis. Eu acho que basicamente é o seguinte, hoje eu tenho a oportunidade de viver, olhar do outro lado o que eu passei lá em muitas outras pessoas. Eu vejo aqui, o cara chega entrando, cara, vou vender absurdo, vou ficar rico, vou ficar milionário, e esquece do principal, é o conhecer. Eu acho que seria basicamente isso, conhecer. Os 6 primeiros meses para mim foi uma barra pesada, porque era aquela coisa, eu vinha estruturado financeiramente de uma empresa que eu vendia muito, então consequentemente eu conseguia ter uma organização financeira bacana. Capitalizava, né? Tranquilo, estava muito tranquilo mesmo, tanto que eu tinha um carro, tinha uma moto, e saí aqui, pela facilidade que eu ouvi, aqui eu estou onde eu queria estar. E não foi bem assim. Entrei numa imobiliária onde trabalhava somente com seminovos, e nesses seminovos a gente é basicamente o seguinte, é no tempo de desinforme. Muitos aí vão acabar se identificando aí com relação a isso. O que eu tenho que fazer? Chegava lá 7h30, 8h da manhã, abri um Sinforme na segunda-feira. Rapidinho, porque tem vários clientes de outros estados, perfeito, né? Jornal, né? Isso, jornal. Pegava lá jornal, várias coisas, o resto tirava, notícia e jogava fora. Eu queria aqui, eu quero anúncios, só precisava dos anúncios. Então toda segunda-feira, eu chegava lá de manhã cedo, estava lá um monte de corretor pegando esse informe, começando a catar anúncios, olha, selecionar, ó, isso aqui é boa, e a gente começava a ligar para fazer captação. Nossa meta era captar, preciso captar. Captar seria basicamente aí trazer imóveis para nosso catálogo para que a gente possa vender aí, divulgar esses empreendimentos. E aí foi isso. Foi um primeiro mês, segundo mês fazendo isso e nada de venda. Terceiro mês, nada de venda. Quarto mês, e o dinheiro é de boa. Eu já tinha vendido o carro, já tinha vendido uma moto, tinha pego uma moto inferior.
Aí, quarto mês, vendi outra moto, fiquei só com carro e toma-lhe dinheiro, toma-lhe dinheiro. E nesse meio tempo, eu estava no curso, né, ainda estava em período de curso e faculdade. Então, era aquela coisa, até então não tinha sentido o aperto que me faria entender como a coisa, como deveria efetivamente tratar e trabalhar na corretagem. Mas aí foi, quinto mês, já começou, eita, aí o alerta. Já começou aqui, já estou quase fico sem dinheiro, estou com o meu financeiro já apertado e nada de vendas. Eu vou parar. Não tem como, não tem condições. Poxa. Vou ter que procurar outra coisa, porque não tem condições de gerar de me manter em algo que não está me dando dinheiro. Rapaz, Só está tirando. Aquela história que me contaram lá no bar não foi bem assim, não. Então, não foi fácil, não. Eu pensei que ia ser chegar aqui e ia arrasar. Eu sei vender, eu sei como funciona. Eu sei qual o processo da venda, o que preciso fazer para que a venda aconteça, por que não está dando certo. Aí eu olhava para o lado e via pessoas fazendo, pessoas trabalhando, e vendendo, dando certo. E uma coisa que mais na frente eu vou falar que faz diferença e o que eu trago muito aqui dentro da imobiliária. Vocês vão conseguir entender. E aí nessa eu comecei a prestar um pouco mais atenção no meu contexto. Então, pô, o que é que eu preciso fazer para que isso aconteça? E curtando um pouquinho a história, estou no meu último mês de dinheiro em cash e saco o último R$100 da minha conta. Eita. O último R$100 da minha conta e vou para a faculdade. Caramba, isso aqui eu vou precisar passar a semana e eu vou ter que procurar alguma coisa para fazer. E aí nisso, na faculdade, uma aula à noite, isso 8 e pouca da noite, uma colega, escutou a colega falando, eu quero comprar um apartamento, vi um apartamento tal, bem bacana, assim, assado, era o Terra Bela, da J. Nunes, na Euclides Figueiredo. A primeira a gente nunca esquece. Lançamento, não, esqueço não, aquilo ali não esqueço não. E aí eu falei, eu vendo, não sabia nem o que era, nem conhecia, eu vendo, o que é que você está precisando? Não, porque eu olhei assim, assado, como é que faz? Eu não se preocupe. Olha, se eu vou precisar da sua documentação eu sabia que precisava. Eu tomo aqui, documentação, RG, CPF, comprovante de residência, eu tenho aqui, tá? Me deu pela metade. No outro dia de manhã estava eu procurando uma imobiliária para fazer, e agora como é que eu faço? Que empreendimento é esse? E aí perguntei a um, perguntei a outro. Não, é na planta, é lançamento, é com a construtora. E aí tive o primeiro contato com o empreendimento na planta. E aí, tô com a documentação aqui, ela me falou que era assim, como é que funciona? Aí me falou, não, é desse jeito, a entrada assim, assado. Tá, beleza. Liguei para ela, é desse jeito, o orçamento é esse, o preço é esse, dá X valor de entrada. Eu quero. Pronto, aquilo ali já deu aquela aliviada, eu, caramba, que legal, que bacana. E era um mundo que eu não conhecia. Que era o mundo dos empreendimentos na planta, que era lançamento. Nunca tinha visto. Há nunca 5 meses captando imóvel usado. Nada, só usado, só focando em usado, só procurando imóveis prontos para morar. E aquilo ali me viu assim, caramba, eu vou vender um papel para uma pessoa, mas dá certo. Ela está querendo comprar. E aí eu consegui entender um pedaço do processo. Nesse mesmo dia, eu com o contrato, que era impresso, com o recibo, que a gente preenchia um recibozinho à mão e chegava lá, cheguei à noite na faculdade, assine aqui, o recibo aqui é esse, a entrada é X. Naquele tempo a entrada era à vista, era em cash. Então não tinha Pix, não tinha cartão, era no dinheiro. A gente recebia o dinheiro, no outro dia estava eu na imobiliária, tá aqui o dinheiro, aqui o contrato assinado. Quando menos esperei, contando o dinheiro, sua comissão. Eita, meu Deus! E é assim, Aí eu sentei a tarde toda estudando o processo do produto. Como vendia, como fazia, como não fazia. Juro, eu só lembro dessa primeira venda. O resto foi basicamente aquela coisa. Quando você abre a porteira para a primeira venda, tudo acontece. O resto é história, né? Só que eu entendi a seguinte situação. Apoio nunca tive. E era um hábito do mercado imobiliário. Mas você tá falando o quê? Dentro da imobiliária? Apoio dentro da imobiliária. Então é aquela coisa, tinha um corretor parceiro aqui do lado, não, faço o seu que eu faço o meu. Eu nunca tive, dentro desse período, nunca tive essa experiência de poder contar com alguém, com um corretor parceiro do lado para auxiliar. Não estou dizendo que todos são assim. Eu sei que tem muitos corretores bons, muitos corretores parceiros no mercado, tanto antigo quanto atual, mas infelizmente
Era basicamente uma rotina do tempo, vamos dizer assim. Como é que eu posso falar? Era algo que era comum antigamente. Então cada um fazia o seu, era mais isolado, não tinha aquela história mais colaborativa. Sim. E aí nisso eu consegui entender que tudo que eu precisava entender era o processo, de como funcionava. E no nosso mercado, naquele tempo, era coisa muito fácil de se fazer, não tinha tanta burocracia para uma aprovação de crédito, Sim. e isso aí foi só consequência. E aí, nesse período, eu saí dessa imobiliária, me vinculei a uma imobiliária focada em planta, e eu decidi, não tem como eu trabalhar os dois nichos. E aí foi um dos starts. Então, você não tem como você trabalhar dois nichos de forma eficiente. Então, eu quero performar, naquele tempo eu não tinha nem ideia do significado, mas eu sabia o que eu queria. Então, eu preciso melhorar, preciso gerar resultado em um dos nichos. E acabei me identificando muito em planta, em lançamentos. E aí foi quando eu virei essa chave e comecei a focar nos lançamentos. Sim. E ainda dentro do nicho, você tem, digamos assim, subnichos, né? Porque você tem planta de vertical, você tem planta de Sim. condomínio de casas, que é loteamento, Sim, pode ser sim. até também com casas. Enfim, você tem planta de um bocado de coisa. Mas eu queria falar voltar um pouco antes. Você falou que 5 meses, né? Já estava no final do seu recurso e assim, esse número seu bate muito com a estatística que a gente tem na plataforma, que geralmente um corretor novato, ele vai levar em média entre 5 a 7 meses para fazer a primeira venda. Sim. Pode ser que aconteça antes, mas é tipo assim, ponto fora da curva. Sim. Mas eu queria saber de você o seguinte, morava com os pais? Sim. Era solteiro? Solteiro. Namorava, mas ainda não tinha... Beleza. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, é muito comum a gente ver no mercado a pessoa que vem com um sonho lá em cima, mas por conta de já ter um certo custo de vida, casado, tem Sim. filho, né? E precisar desse retorno De imediato. acho que você deve ver muito isso com Muito, pessoas que vêm aqui. Muito. E também a ausência de um planejamento financeiro. Então o Perfeito. cara, sei lá, saiu de algum emprego, recebeu uma rescisão, é o que ele tem. Isso. Não tem tempo, cara, para que a coisa rode como você esperou 5 meses, né? Isso. E aí, às vezes, o cara termina desistindo de uma coisa que poderia rentabilizar para ele muito mais, mas por conta da falta de planejamento, né? É isso e de mesmo. segurança, de estrutura. Você vê isso acontecer aqui no seu programa? Eu tenho um lema que eu falo aqui sempre para todas as pessoas que chegam aqui, todos os corretores, estagiários que chegam aqui, eu digo o seguinte, eu desejo que a sua venda seja a mais complicada do mundo. Falo muito isso. A primeira. A primeira venda. Sua primeira Você venda não achar tem que é que aquela ser, coisa maravilhosa, tem que né? ser a mais complicada do mundo. Por quê? Porque eu não quero que você venda no seu primeiro mês de uma forma fácil, de Pega uma uma comissão forma grande. e ache que todo o processo, todas as outras vendas vão ser É a fáceis desse pior jeito. coisa que pode acontecer É a para ele. pior coisa, a pior coisa. E aí onde entra? Eu tenho corretores que passam por isso, na primeira semana já efetivam uma venda, fazem uma venda de forma fácil, simples e direta, e tem outros que demoram um pouco mais para pegar esse ritmo. E eu sempre deixo esse alerta para eles. Não confunda, a venda pode vir fácil, mas o processo é muito difícil. Então você não vai dominar o fluxo de venda, você não vai gerar vendas constantes de um mês para o outro, você não vai virar um corretor com um resultado fora da curva em 6 meses. Então pode ser que aconteça? Pode, mas a tendência não é essa. Então você tem que realmente buscar entender, compreender todo o processo, toda a situação, pensar no cliente para que depois disso a venda passe a ser meramente uma consequência. A gente poderia dizer então que você é um cara hoje, aqui na AM, que gerencia essas expectativas do seu time, Com cara? certeza. Eu me vejo na obrigação, porque assim, é como eu digo, eu já vivi do outro lado. Eu já vivi o lado de escassez, de dizer o seguinte, caramba, eu vou desistir. E eu digo, se eu não tivesse o apoio da minha família, por morar com eles, por não ter a preocupação de pagar uma água, energia, um aluguel, a minha história seria completamente diferente. Talvez até eu não tenho muita convicção disso. De novo. Estaria, de repente, até com uma empresa de ar-condicionado, manutenção ou venda, mas estaria com... E aí, imóveis não existiria. Sim. Então, assim, eu me sinto na obrigação de
ter esse cuidado com eles. Eu vejo muitos corretores aqui que vêm com uma expectativa muito alta. E eu tento, cara, tenha calma, não é assim. Ó, você precisa fazer isso e isso. E eles só começam a entender efetivamente quando vem as primeiras pancadas. Reprovação, desistência, perder a venda do cliente, perder o cliente, na verdade, para outro, de repente, outro corretor. E aos poucos eles vêm sentindo isso. Talvez seja por isso então que eu já vi em alguns momentos a gente conversando e também em algumas publicações que você faz, você trazer esse sentimento de família aqui para dentro da sua Sim, empresa? sim, sim. O grupo da imobiliária hoje é família M Imóveis. Eu tenho muito isso. Então, e assim, eu não faço questão de não transparecer. Aqui todo mundo sabe. Então, o que eu puder fazer para ajudar, qualquer corretor que seja, eu vou ajudar. Eu vou atender, eu vou fazer todo o trabalho 100% e vou dar comissão livre para ele. Porque eu quero que ele entenda como a coisa funciona e eu quero que ele saiba que não só com a Lamineses, mas também com a família AM Imóveis, ele pode contar. Então não é só eu aqui, não sou eu que faço todo esse trabalho. Então hoje eu tenho mais 3 gerentes, 3 coordenadores e eu faço questão absoluta de replicar esse sentimento para cada um deles. Porque eles são uma extensão de mim. Então Sim, eu sim. quero que qualquer corretor sinta-se abraçado aqui nesse primeiro momento. Porque foi algo que eu não tive lá atrás. Sim, E eu sei que isso é muito importante. sim. Eu posso chegar, colocar um corretor aqui e dizer, olha, se vire. Se você trouxer venda, você trouxe. Se não trouxer, não tô nem aí. Mas muito pelo contrário. Eu prefiro abraçar, sentar, ajudar, ensinar como faz. Se trouxer venda, beleza, ótimo, parabéns, bacana. Se não trouxer, eu vou continuar ajudando até uma hora de desenrolar. Porque eu não aprendi com uma semana. Sim, Eu aprendi sim. com 6 meses, eu sei o que é isso. Sim. Então eu também reconheço o grau de uma curva de aprendizado de cada pessoa. Então eu consigo administrar isso. E aí é onde a gente consegue ver. Eu tenho exemplos aqui dentro de um cara que cuida da mãe, roda de Uber mais de 8 horas por dia e ainda arruma tempo para ser corretor. E é um cara que quando recebe um contato dá muita atenção, muita assistência. Ele é um dos. Eu tenho mais uns 3 ou 4 corretores que rodam de Uber, querem largar Uber para se dedicar à corretagem. E aí é onde entra. Só que diferente de mim, eles hoje têm uma família, têm uma esposa, têm um filho, têm um aluguel para pagar, têm as compras do mês. Então tudo isso dificulta um pouco mais. Não, sem dúvida. Assim, primeiro, assim, parabéns pelo seu gesto, cara. Muito bonito isso da sua parte, porque às vezes o apoio não é financeiro. Sim, Às sim, vezes o sim, apoio sim. é moral, às vezes o apoio é técnico, Perfeito. certo? E às vezes as pessoas colocam o dinheiro na frente de tudo. E sobre a questão do pessoal que você falou, que roda de Uber e tudo, eu abri a minha empresa com 22 anos, né? Eu não tinha filho, não era casado, nada. Hoje eu não correria os riscos Sim, que eu corri lá atrás. Eu não faria isso. Então o homem, e eu acho que isso é desde que o mundo é mundo, ele vem com aquele sentimento de ser o protetor, o provedor e tal. E quando você começa a ter pessoas que dependem de você, você já não tem o mesmo ímpeto sim. de correr risco, porque você sabe que, epa, se der ruim aqui, vai dar ruim para uma série de pessoas que não tem nada a ver e não tem nem como se defender. É isso mesmo. Então, eu entendo que esse cara, o cara que roda de Uber e tal, tudo, ele é aquele cara que quer colocar 100% da atenção, da energia dele lá, mas tem um receio e é Perfeito. plenamente, assim, aceitável, plausível ele pensar dessa forma, porque é o instinto falando, entendeu? Da Uhum. proteção, É da isso mesmo. segurança, não é isso, meu amigo? E assim, alguns deles pedem conselho e perguntam, cara, eu vou parar e vou me dedicar aqui um mês à corretagem, vale a pena? Eu digo, vale, mas não faça. Por quê? Porque na grande maioria das vezes hoje, por mais que vocês parem um mês e se dedique à corretagem, você possa ser que você faça uma venda, 2 vendas. Só que 2 vendas comparado à receita que se tem no Uber, compensaria. O cara conseguiria se manter de repente por 2, 3 meses. Só que é uma venda que não sai fácil. O comissionamento ele não é rápido. Demora, né? Demora um pouco mais. E aí onde entra. A pior coisa do mundo é você trabalhar com cabeça pesada, pensando numa responsabilidade de um boleto, de uma feira, de uma conta para pagar. Então não vai ser saudável.
Então aconselho, ó, concilia. A gente meio que estrutura, por algumas experiências de alguns outros corretores que já passaram por isso, eu tenho mais ou menos uma noção de como funciona. Então eu esquematizo um horário, ó, você trabalha de tal hora, até o horário Das de alta, corridas. né? Não. Esqueci agora o Do termo. pico lá Do dele, pico da lá deles, eu dinâmica. já sei, dinâmica. Eu já sei lá, ó. Das 6h30 até as 8h30 é dinâmica. Então trabalha nesse horário. Nesse horário aqui é ruim para você ligar, porque o cliente não atende, está chegando no trabalho. Quando é ruim na corretagem, é bom no Uber, não é isso? Então tá, dá todo aquele esquema, você tem que trabalhar de 9 horas até as 15h30, às 16 horas, depois você começa, termina. Então como a gente começa a estruturar essa ideia de acordo com cada necessidade, e aí o cara começa a adaptar. Graças a Deus tivemos casos de pessoas que entraram como Uber, saíram, hoje é só corretagem. Já tivemos 2 casos aqui que nós temos também essa cultura, e eu me orgulho muito disso. De você chegar aqui, já 2 corretores que passaram 30 dias aqui de férias, e nós fizemos um trabalho direcionado para esses corretores, e esses corretores se tornaram um destaque e largaram, voltaram, pediram demissão da empresa, continuar na corretagem. Hoje estão até na corretagem ainda, Sim. gerando um resultado excelente. Então, assim, de forma direta ou indireta, eu pego esses exemplos porque passou por aqui. Sim. E a gente tem esse modelo mais participativo, mais humano, e é algo que, como eu digo, é o que me motiva a estar no dia a dia. Acordar cedo, eu vim aqui curtir, entender, brincar, sorrir, aquela coisa mais leve que nós temos. Agora você veja, cara, o quanto foi importante você passar pelos 5 meses lá atrás. Sim. Porque, veja só, primeiro, hoje você consegue orientar essa galera com muito mais responsabilidade. Com certeza. Porque se você não tivesse passado por isso, você ia dizer, não, pô, largue lá. Porque, tipo assim, comigo foi assim, pô. É isso mesmo. E o segundo ponto é justamente você cobrar algo da sua equipe, porque com você foi atípico, e o atípico passar a ser a regra. Sim. E você imagina assim, pô, até achar que a galera é incompetente, incapaz de produzir aquele resultado que você produziu, e eu já vi gestores fazendo isso. Porque por algum motivo para ele foi rápido, e ele imaginar que vai ser sempre assim com a equipe dele. Então você termina cobrando algo das pessoas. É como se eu, comercial do Supremo, às vezes eu levo 1 ano para poder vender para uma imobiliária. Porque trocar de sistema não é uma coisa fácil. Sim. O cara vai mudar com toda a infraestrutura dele, comportamento dos corretores, isso, aquilo, outro. Mas tem clientes que me compram com 15 dias, com 1 mês. Aí eu pegar esse exemplo e aplicar para todo o restante. E um comercial meu que está trabalhando um cliente, a gente fecha clientes com 2 anos de negociação. Perfeito. Porque o cara vai, volta, analisa isso, aquilo, outro. E eu começar a achar que meu comercial é lento, que o meu comercial não sabe performar. Porque eu estou pegando exemplo de exceção e querendo colocar a regra. Perfeito. Então você ter vivido isso, cara, te torna até um cara mais humano dentro do seu gerenciamento comercial, entendeu? Porque, não, peraí, eu levei 5 meses, pô. E ainda, aí vamos aqui, a gente pode conversar o seguinte, mas você não tinha processo, ninguém tinha te ensinado, e aqui dentro você está encurtando esse caminho. Perfeito. Mas tem outras coisas, outras variáveis que você não tem como encurtar esse tempo, não é isso? É isso mesmo. Quero falar agora o seguinte, beleza, passou pela tempestade, 5 meses, vendeu, tal, entrou na imobiliária especialista em lançamento. E aí, meu amigo, vendia muito. E aí, velho, como é que foi essa fase da sua vida? Porque você é, assim, estourado em vendas, né? Cara, foi, assim, muito desafiador para mim, muito bacana. Eu lembro que na primeira convenção de vendas de uma construtora da União, Tem um lance de uma moto aí de você e Rogerinho. Teve, sacana. Vai lá. E aí, no primeiro evento, assim, de fechamento, de resultado, e eu achei muito bacana. Aquela história o cara vendeu, gerou um resultado, está sendo reconhecido no final, e foi onde está o primeiro lugar em vendas, subindo ao palco. Eu li assim, falei pro dono da imobiliária, para Rodrigo, velho, próximo ano eu quero estar ali. Aí aquele negócio, toda aquela disputa, e velho, encantado de você ver assim, ficar lá besta. Até hoje eu me lembro da reação daquele sentimento. Todo mundo, parabéns. Eu, caramba, eu quero estar ali. E aí isso no primeiro ano, vamos dizer assim, de jornada. No segundo ano eu não estava pela construtora, mas estava pela imobiliária.
E aí foi, segundo, terceiro, quarto, quinto. De forma resumida, eu passei 8 anos sendo o primeiro lugar, né, na imobiliária, destaque na Primasa, destaque na J. Nunes, e nessa base, tudo por paixão, por venda, por entender, por pegar a ideia do como fazer, do processo de venda. Entender que você vender um imóvel não é vender uma roupa, não é vender um carro, não é vender um sonho. Então acho que talvez isso que tenha acho que me modelado do jeito que tem. Eu acho que tem muito a ver com a essência, mas eu acho que o entendimento do processo, do com que você trabalhando, o entender pessoas, eu acho que é o segredo. Sim, É aquela coisa, se eu pudesse falar para todos os meus corretores, para todos os corretores do mercado, e disse assim, pô, qual o segredo? Qual o segredo para você conseguir, sei lá, alcançar aquela venda desejada? Eu acho que seria entender a pessoa, entender a dor, entender a necessidade daquela pessoa que está confiando, que está se abrindo para você, contando um pouquinho da história, contando um pouquinho dos sonhos dela. E aí, por sua vez, você, como corretor, como consultor, como profissional, guiá-la para o caminho certo, no trajeto mais adequado possível para que ela consiga realizar aquele sonho com segurança. sim. Isso tem muita importância, com segurança. Para não virar um pesadelo depois. Pode né? virar um pesadelo. E eu já vi muita coisa acontecendo no mercado imobiliário, fazendo com que os sonhos de muita gente virassem um pesadelo. Preocupado só com a comissão, né? Com comissão. E justamente esquecendo aquele principal, a segurança do cliente. Eu costumo dizer a todos os clientes mais antigos que foram atendidos por mim, realizaram os seus sonhos através de mim, de forma puderam entender, na verdade, essa preocupação minha, que eu sempre disse. Ó, eu quero vender aqui para você, não quero vender para receber a comissão da sua venda e daqui a 6 meses, 1 ano, você ter que destratar. E todo esse dinheiro que você sonhou, que você guardou, você perder. Então não quero isso. Eu quero vender para você e lá no final, você tá lá na entrega das chaves, na construtora, você tá lá no evento, tirando sua foto, agradecendo, vivendo o seu sonho. Então eu quero que isso aqui aconteça desse jeito. Então uma das maiores preocupações minhas com relação a uma venda é o planejamento. Eu digo sempre, ó, vou sentar aqui com o cliente, você vai entender o que vai acontecer agora, a partir do momento que você me der o ok com sua documentação, até sua entrega de chaves. Então essa é minha obrigação, fazer com que você entenda todo esse processo. E se você não tiver condição de pagar IOPCB, eu não vou vender para você. Então eu acho que isso meio que fala muito sobre essa minha trajetória nesse mercado, Sim. nesse mundo imobiliário. A honestidade, a segurança e queira ou que não queira, você termina transmitindo isso para sua equipe. Por exemplo, muitas vezes a gente recebe lá no Supremo corretores que estão saindo do imobiliário e abrindo a dele. Vamos falar já sobre isso aqui em relação a você. E é um mundo totalmente diferente. E a gente percebe que, tipo assim, velho, primeiro você tem que entender que você precisa de uma equipe de marketing para gerar lead, o CRM não vai gerar lead para você. Tem toda uma etapa antes do que simplesmente eu querer te vender. Tem gente que chega querendo contratar plano anual, pagar o ano todo. Cara, a gente não vende. Sim. Por quê? Porque vai ser uma venda que vai acontecer e essa venda lá na frente vai trazer uma dor de cabeça para o cliente e se é dor de cabeça para ele, é dor de cabeça para a gente também. Perfeito. Então é essa mesma linha, a gente prefere não vender. Inclusive até ontem a gente estava, né, uma situação dessa. A gente estava numa reunião ontem, o comercial mandou uma mensagem pra gente, de uma cliente do Rio de Janeiro, querendo contratar, e o comercial sim percebeu, né? Que tipo assim, ó, ela não gera nem lead, não tem nem nada, essas premissas aqui atendidas. Procure uma agência primeiro, se oriente primeiro nesse aspecto, depois você vem e contrata a gente aqui. Então acho que isso é colocar o interesse do cliente em primeiro lugar. Perfeito. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente gera confiança, credibilidade e a gente ganha muito mais. Isso é verdade. 8 anos. Quer não beber um aguinho, pô? É bom. Eu fico pensando assim, cara, 8 anos vendendo e sendo o primeiro ali, ranqueando, é muito tempo, pô, é quase uma década, cara. E quando foi, velho, o estalo assim de você, cara, agora é a hora de ir para um projeto meu, abrir a minha imobiliária? Foi difícil. Difícil a nível de zona de conforto. Tava bem, não, o caixa já tava bacana. Cara, é aquela coisa, eu acho que assim,
eu não vou dizer que dinheiro não importa. Importa, ajuda, é muito importante. Ganhando premiação de tudo. moto. Porra, Essa não vi nem a cor. Então, assim, é aquela coisa, o que foi que me incomodou? O que foi que me fez sair ter tomado a decisão de abrir uma imobiliária? Eu quero que você fale sobre medos, porque assim, tem muita gente que está nos acompanhando aqui agora e o cara, ou a mulher, a pessoa, tem isso em mente assim, cara, eu queria colocar o meu projeto para colocar as minhas ideias, Sim, o sim. que eu penso e tal, mas tem uma série de medos que eu acredito que você passou e tal. Todos os dias até hoje. Isso aí, você não, pode ter certeza que o medo não vai me largar, deixar, não vai né? largar o dono da imobiliária. Então, assim, foi basicamente aquela coisa. Voltando ainda um pouquinho, no meio do trajeto, no meio desse tempo na imobiliária, eu identifiquei muito. Que aí outra dica, outro toque que eu dou para aquele corretor, principalmente o cara que está começando. Eu acho que essa dica serve para todos, Certo. mas para o cara que está começando é muito importante, que é basicamente o foco. Eu sempre fui muito disso. O mercado era outro também. O mercado, você chegava aqui, vai ter lançamento. Quantos lançamentos nós temos no mercado? 3, 4, 5 lançamentos no máximo que tinha. Hoje nós estamos falando aí de empreendimentos para venda, facinho, a gente consegue atingir o número de 40 empreendimentos fácil. Então lá eram poucos. E nos dava essa oportunidade de a gente chegar e focar e direcionar. Certo. Teve um empreendimento chamado Vida Nova Sobrado. Você acho que nem conhece, né? Mas J. Nunes, né? J. Nunes. Vida Nova Sobrado. Sim. Mais de 1.000 unidades. Gerei um resultado muito grande ali, muito grande. Era lá, João Alves? Em Socorro, fica, né? Na Lauro Porto. Próximo ao Bugio. Foi esse empreendimento que você e Rogerinho trocando tapa na venda, Desse jeito. E aí onde entra, qual é a questão? Lá eu encontrei um caminho que me gerou muito resultado. Pra você ter noção, eu comecei a fazer TV. Eu fiz muito comercial na TV Atalaia, junto muito a Tolerância Zero, Bareta. Até outro dia desse aí você tava na televisão com ele. Vira e mexe, ainda dou um pulinho por lá. E assim, foi um cara o cara que me deu a oportunidade de entrar, assim como outros corretores também, mas gerou uma conexão muito grande com esse cara, com essa figura, véio, que sou muito fã, tanto dele e dos filhos, são parceiros, posso chamar até de amigos. E o bacana foi isso, eu comecei a entender, comecei a fazer lá, eu tenho essa vontade de ver minha primeira aparição na TV, porque o cara deve ter sido horrível. Normal. Deve ter sido terrível. E assim, fui uma vez, fui 2, 3, gostei, comecei a pegar gosto pela coisa e achei um caminho junto à TV que me fez, só pra você ter noção, no tempo, hoje já não acontece mais isso, mas antes eu chegava lá, fazia um comercial e quando eu saía, eu tinha 70 ligações. Era mesmo? Desse jeito, não é exagero não, desse jeito. Aparecia lá, era 70, 80, já atendi perto de 80 ligações, chamadas lá. E depois eu saí lá da TV, começava a ligar. E aí comecei a gerar muito resultado, muito resultado. É tanto que Patrícia, minha esposa, que hoje trabalha aqui comigo, é uma das pessoas que me auxilia aqui de forma absurda dentro da imobiliária, ela começou a entrar na corretagem desse jeito. E é até engraçado. Vendo, né? Não, ela me chegava assim, chegou um tempo que eu chegava assim, Patrícia, eu não aguento mais atender ligação, porque era o dia todo. Só pra você ter noção, eu tinha a chave da imobiliária. Eu abria e fechava a imobiliária. Eu era o primeiro a chegar e era o último a sair. Quase sempre era assim, de segunda a sábado, desse jeito. Então é aquela história, faça de conta que você é um CLT, eu levava a sério. Eu levava muito a sério isso. E trabalhava muito. Eu chegava no meu canto, minha sala, me isolava e trabalhava pesado. Assim como eu ainda faço hoje, não tem jeito. E aí eu comecei. Só que gerou uma demanda tão grande de atendimento, de cliente, de indicação, que eu não dava conta. E aí ela começou. Ela é formada em enfermagem. Ela começou a atender aquela ligação de que eu não consigo falar. Ela atendia, ela não consegue falar. Não, mas é isso. Ela, não, é assim, assim, assado. Não, mas é assim, assim, assado. Aí eu falei, olha, tem jeito. Dá pra me ajudar. Dá pra aproveitar. Não, que tem jeito. Dá pra me ajudar. Aí vamos lá, olha, começa a atender aqui. Começou assim, a explicar porque era um produto só. Ela me ouvia tanto falar que decorou todos os processos, sim, toda a situação, todas as dúvidas, características. Então ela tirava essas dúvidas com o pessoal e aí começou a agendar. Quando começou a agendar, o Rodrigo até brinca comigo, eu chegava lá na sala, vou atender e fazia fila.
tipo, 3, 4 clientes Pra falar com pra você. falar comigo. Não, posso atender você. Não, vou esperar lá. Esperava, atendia, a gente fechava e tal. Aí chegou um ponto que eu falei a ela, ó, você vai ter que me ajudar, vamos fazer o curso, você vai ter que ir comigo. Ela começou a fazer o curso. Só que quando ela fez o curso, ela começou a frequentar um meio imobiliário, eu parava assim, olhava assim, eu perdi meu dinheiro. Tem condições não, ela não dá certo não. O negócio dela é enfermagem, corretagem, não vai passar longe dessa menina. E hoje, encurtando a história, me supera em muita coisa. Na atendimento, na qualidade, na atenção, no carisma, em tudo, ela me supera em muita coisa, muita coisa. Mas aí voltando, foi assim que ela entrou na corretagem, de forma resumida. E aí foi. E aí onde entra? Continuei aquela demanda toda, aquela situação, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Nos 2 últimos anos eu percebi que meu resultado estava assim e depois começou a cair. Mas por quê? Eu estou mais experiente, eu consigo gerar demanda, eu consigo gerar atendimento, mas por que está assim? Por que eu estou perdendo resultado? Já não começava a não querer ir para a imobiliária com tanta frequência que eu vinha, e eu falei assim, caramba, estou numa zona de conforto. Chegou no tempo, eu acho engraçado isso, chegou num tempo um cara, não vou citar nomes aqui, que era considerado um dos melhores corretores do mercado, era um cara que vendia muito, aquela coisa toda, numa premiação da imobiliária de final de ano, eu recebendo o primeiro lugar, ele bate em minhas costas, se prepare que esse é seu último ano. Próximo ano quem vai estar no primeiro lugar sou eu. E eu falei assim, tá caramba, chegou a motivação que eu precisava. Eita caramba, que é ele agora. 3 meses depois, eu tava com 3 vezes o resultado dele dentro da imobiliária. Então eu falei, cara, então não é... Era melhor ter ficado calado, né? Ainda não é isso. E aí comecei a me acomodar de novo. E aí eu pensei, cara, eu quero sair dessa zona de conforto, eu quero desafios maiores. O que é que eu posso fazer? Eu sair para outra imobiliária? Eu não vou, não tenho nada a reclamar, não tenho... Já tava numa estrutura boa, né? É boa, e assim, eu sou muito disso, eu sou muito parceiro, eu sou muito fiel. Então, eu digo o seguinte, se você não me prejudicar, se você não me afetar, eu não vou ter nada contra você. E eu tive propostas, né, de ir para outras imobiliárias, eu falei, não tem por que eu mudar de imobiliária, dinheiro para mim não vai fazer a diferença. Eu não tenho nada contra isso aqui, então eu tenho que ver o que é que eu tenho que fazer. E aí bateu essa vontade, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E se eu abrir um escritório? Minha esposa, não, melhor não, é muito arriscado, isso e aquilo, vai ter o custo, vai ter isso, vai ter aquilo. E até então eu não sabia de nada. Eu não fui do tipo de, eu vou estudar, vou levantar aqui dados, números para saber o que é possível e o que não é. Não, eu falei, não, eu vou fazer. Uma semana depois, em conversa, até com o antigo imobiliário, eu falei, e aí, não tem como, tá, vou fazer isso. Aí uma semana depois já estava com sala alugada, outra semana estava reformando, e aí no início do ano, no ano de 2020, eu parei assim, cara, eu vou sair. E aí saí, passei 2 meses afastado do mercado, 1 mês e meio na verdade, afastado do mercado. E aí com data prevista para abrir já, a imobiliária, dia 1º de abril de 2020. Mas não é o dia da mentira, né? É mentira. Só que ainda tem outro porém. 2020, pandemia. Na semana que eu disse assim, vou abrir, foi uma semana antes o governo fecha tudo, desse jeito. E aí vem, e agora? E agora? Com tudo já definido, com tudo pronto, com tudo esquematizado, só Patrícia e eu. Desse jeito. E eu olhei assim, rapaz, eu não vou dar pra trás não, vamos lá, vamos seguir em frente. E aí foi tudo fechado, mas eu lá todo dia trancado E que sala. aconteceu um movimento no mercado super interessante. Ali você vendeu, viu, velho? Cara, e assim, foi de corretor, foi o melhor ano, eu com imobiliário, na verdade era a Patrícia a mesma coisa, só que nós não tínhamos equipe. Então era a Patrícia e eu, com a nossa sala fechada, só que nós geramos o melhor resultado das nossas vidas a nível vendas, a nível mercado imobiliário. Então foi um ano onde entra, enquanto todo mundo estava fechando, todo mundo estava se retrancando, eu estava dando esse passo. Eu falei, cara, não vou, isso vai dar certo, não tem segredo. E aí, quando a gente começou desse primeiro passo, fugindo justamente da zona de conforto, fugindo do comodismo mesmo, de tá tudo igual, tá tudo no mesmo, buscar novos desafios. E aí foi, quando a gente decidiu, no 1º de abril de 2020,
abrimos a imobiliária com retranca de pandemia, com tudo, gerando de abril para frente, que eu zerei resultado, de abril para frente, gerando o maior resultado que nós tínhamos gerado no ano, trabalhando focadíssimo, que eu digo sempre, o nosso carro-chefe é o popular, é o Minha Casa Minha Vida, é o primeiro imóvel, é a primeira aquisição, sempre com esse foco. E aí, pronto, foi o ano que a M Imóveis surgiu. Sim, cara, assim, eu assim, me corrija se eu estiver errado. Salvo engano, era ali em cima da Drogazil, né? Na Hermes Perfeito, Fontes, não é isso? isso Me mesmo. lembro que antigamente era A4. Era 4. Tá Descobri vendo? depois, Eu descobri acompanho depois. você desde a incubadora, meu amigo. Descobri depois, é isso Era mesmo. 4, que depois foi pra ali depois do Da Hermes viaduto, Fontes, né? da Hermes Fontes levada, ali né? embaixo, né? Isso, Exatamente. Agora você veja como é que são as coisas, né? A questão do foco, da convicção, porque numa situação dessa, tudo fechado, isso, aquilo, outro, você vai para um desafio que é totalmente novo para você. O que Sim. você tinha era a expertise de vendas, o processo, isso, aquilo, outro, mas gerir uma empresa é totalmente diferente. E aí eu acho que você foi descobrir depois, né? Tô aprendendo. Tô aprendendo. Mas foi isso mesmo. Foi uma descoberta, tudo novo, tudo novo. E assim, foram algumas adaptações. Todo final de ano acontecia uma coisa. Caixa, muda a regra, dependente agora é assim, assim, assado. Agora não aceita mais isso, não aceita mais aquilo. E eu sempre tive isso. Enquanto todo mundo reclamava, eu estava procurando um meio de como é que eu faço para contornar essa objeção. Se mudou, não vai mudar só para mim, vai mudar para o mercado todo. Então todo mundo vai passar por isso. Eu preciso entender qual é o jeito mais fácil de gerar resultado seguindo essa linha. E aí foi onde eu comecei a entender justamente isso. Tá, pandemia, a galera trancada, então o que é que vai acontecer? Não vai, ninguém vai vir para cá, para a imobiliária, para ser atendido. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. E aí foi quando eu comecei a traçar alguns meios no digital, no WhatsApp, chamada de vídeo, essas adaptações. Sempre gostei de tecnologia, então no tempo tinha um celular bacana, tinha um tablet que tinha uma condição boa, então chamada de vídeo. Começamos a fechar vendas com chamada de vídeo, que hoje o mercado todo aí se reflete nisso. Hoje é mais digital do que o presencial. Uhum. Só que ainda, volto a dizer digo sempre também aqui, não tiro a autoridade e a importância do presencial. Sim. Para mim é essencial, mas foi a adaptação que nós tivemos que ter naquele período que deu muito certo. Uhum. E aí onde entra, saindo na frente ou não, nós conseguimos entender o fluxo da coisa e perceber que aquilo ali foi o propulsor e muito importante para que a gente conseguisse manter a M aberta, manter de pé e enxergar uma saída dentro toda aquela retranca, né? Meu amigo, é assim, que bate-papo maravilhoso. A pessoa já me sinalizou aqui que a gente já tem 50 minutos conversando. Assim, passa rápido. Eu lhe falei. Mas assim, eu não sei, assim, claro, né, a história é sua. Eu tô aqui só de espectador. Mas sempre quando você deu um passo para algo maior, aconteceu uma situação muito adversa na sua vida, cara. Sim. Lá atrás, no momento que você iria se tornar gerente, foi demitido. Isso. Aí quando foi para a empresa de ar-condicionado, venda, não sei o que, a empresa vai lá e quebra. Isso. Aí você tá aqui vendendo muito como corretor, tal, vai abrir a imobiliária, pandemia. Meu amigo, se isso não é resiliência, eu não sei o que é não, velho. Para você ver o problema, cara, vamos pra cima. E eu acho que, assim como quando você também decidiu sair lá da primeira sede e vir para essa que nós estamos aqui, que é, infinitamente superior ao que lá está, teve problemas, inúmeros desafios, a gente sabe que obra, reforma não é... Até hoje sofro. Então, que não é fácil, mas o que fica para mim de lição desse bate-papo aqui, e para você que está nos acompanhando, o cara tá sempre, velho, o problema vai existir. Perfeito. E a gente tem que ir pra cima, tem que enfrentar, porque, como você falou, cara, eu tô aprendendo, até hoje eu aprendo, vai continuar aprendendo, e não é fácil, né, meu amigo, ter uma parede dessa aqui, cheia de premiações, e aposto que todos os prêmios não estão aqui, porque tem outras salas aqui também com premiações, e às vezes a pessoa que tá assistindo pensa que é fácil. Não é. É forjado em cima de muito suor, muito sacrifício, né, meu amigo? É isso mesmo. Eu acho que é o seguinte, a gente acaba lidando com pessoas.
e lidar com pessoas é muito difícil. Isso eu falo no sentido de hoje, como um dono de imobiliária, com relação a time. Sim. Cada um é uma dor, cada um tem um desejo, tem uma vontade, tem um querer, e a gente tem que ter essa resiliência para saber administrar e saber contornar, e saber se adaptar a cada um desses. E fazer com que também eles entendam que vai passar por adversidades, Isso. que vai ter essa dor, vão ter momentos bons, vão ter momentos muito bons, agora vão ter momentos ruins. Vão ter meses e meses que vai passar sem vender. Então o cara tem que ter essa maturidade, tem que ter essa tranquilidade de saber que é só um tempo, é um período. Você tem duas opções. Você baixar a guarda e cair junto, ou você parar, pensar e decidir pensar como superar aquilo ali. Eu acho que por isso que leva muito aquela questão lá dos personagens, daquela coisa toda, que hoje em dia não tenho tanto tempo para fazer isso, mas eu acho que é muito, muito de mim. É a leveza das coisas, é a alegria, a tranquilidade, a calmaria. Eu acho que é isso que nos ajuda a superar cada dia aí esses problemas, essas adversidades, esses desafios. Os personagens que ele tá falando, quem tiver a oportunidade de acompanhar o Instagram, qual é o Instagram? A M Imóveis, SE ou o corretor Alan Menezes. Isso, ele faz algumas publicações com alguns personagens, né? E, assim, é muito divertido. Assim, tem várias perguntas que eu não vou conseguir te fazer por conta de tempo. Sim. Mas, assim, esse lado mais irreverente, digamos assim, né? Brincalhão e tal, eu digo sempre também lá na empresa que não precisa ser um martírio, né, cara? A gente não precisa carregar a vida dessa forma. O que a gente puder fazer para poder transformar as coisas de uma maneira mais fluida. Perfeito. Né? E outra coisa que eu percebi muito, e fica de dica para você que está nos acompanhando, é que talvez hoje você opere muito mais num polo de aconselhamento do time do que um polo técnico, porque você tem os gerentes para poder fazer essa parte técnica. Sim. Mas eu acho que assim, você já entendeu claramente que é fundamental você dar esse acompanhamento, não deixar essa peteca cair e tudo, porque se o emocional do cara estiver fraco, dificilmente acontece a venda do outro lado. Não vai acontecer. Aí junto ao emocional com o lado financeiro, a probabilidade de não dar certo é gigantesca. Desanda muito, isso é verdade. Meu amigo, pra gente ir aqui encaminhando para o final, queria que você desse uma palavrinha sobre o que é que você está enxergando para o futuro da AM Imóveis, quais são os próximos planos, para o mercado imobiliário também. Então, assim, como você é um cara inquieto, sempre está pensando em coisas novas, o que é que você enxerga aí para os próximos anos, para a sua empresa, para o mercado imobiliário? Eu acho que, assim, o mercado se encaminha para isso. A gente está se encaminhando para vai cada vez mais ficar mais restrito, na verdade. Não só para a gente como imobiliária, mas também para os corretores. Eu acho que é uma tendência que o mercado por si só está se encaminhando para isso. Restrito, você fala de nichado? Você ser especialista? Nicho principalmente. Porque é o seguinte, hoje nós temos, diferente de antes, nós tínhamos poucos produtos, que consequentemente nós tínhamos corretores mais preparados. Hoje nós temos mais produtos e corretores menos preparados devido a justamente a falta de foco num nicho, num produto, numa construção, numa região. Cara, assim, desculpa interromper, mas assim, eu estava até estudando sobre isso, sobre a questão da falta de concentração e foco. E à medida que o tempo vai passando, as novas gerações vão chegando, tá assim, um professor falando isso. Que antigamente você dava uma aula na época da nossa faculdade, 1 hora, você ficava assistindo uma aula. Perfeito. Hoje em dia é difícil você ficar concentrado, e até o próprio professor falando da dificuldade que ele está tendo pessoalmente e também para com os alunos dele. Então, você falou muito sobre processo, você estudava o produto. É difícil você pegar um corretor hoje, colocar uma documentação assim, cara, você tem que estudar isso, aquilo outro. O cara quer assistir um vídeo de 15 segundos, 30. Perfeito. E aí eu acho que isso se reflete na sua operação, né, cara? Porque é o seguinte, hoje você vai conversar com um cliente. O cliente, muitas das vezes, ele vai estar chegando para você preparado, mais preparado do que o próprio corretor. Porque o corretor tem 10 produtos lá para, de repente, direcionar para um cliente. O cliente está interessado em um só. E aí, quando o cliente chega, te questionando, sei lá, querendo entender um pouco mais sobre o produto, de repente, aquele ponto que ele não conseguiu entender, compreender sozinho, ou de repente até um plano de pagamento, e às vezes o corretor se perde nisso aí. Sim. Então, hoje, é o que eu digo, o mercado está se encaminhando aí para
como é que eu posso falar? Um grupo mais seleto de corretores. Quem não tiver pronto e com vontade para aprender, para saber como a coisa funciona, saber como se efetivamente não se vende, na verdade, mas como se Assessorar o cliente. assessora o cliente, a tendência da desistência, a tendência do cara desistir, a tendência do cara achar que a profissão não é para ele é muito grande. E a gente vai acabar selecionando profissionais, selecionando empresas. Então, eu digo o seguinte, o mercado está se encaminhando para um mercado mais competitivo, Sim. mais técnico, entendeu? Tá deixando de ser um mercado de tirar pedido. E que é bom, né, cara? É bom, Isso é eu bom. acho excelente. Eu acho que do lado do cliente, o cliente tem site, vídeos, YouTube, Sim. chat GPT para Perfeito. consumir essas informações. Então, quando ele vem conversar com o cliente, ele já vem com esse aparato todo. Mas é isso. Cabe ao corretor, por sua vez, utilizar também essas ferramentas e outras que o cliente talvez não tenha acesso à informação dentro da construtora, dentro da imobiliária, para estar, eu acho que é o que você está trazendo, preparado para poder atender o cliente. É isso mesmo. Hã? Eu acho que é o seguinte, o cara quando escolhe você para ser o corretor que vai realizar o sonho dele, que vai fazer com que ele compre o primeiro imóvel, o segundo, terceiro, quarto, quinto, no mínimo você tem que prestar um excelente atendimento para aquele cara. Sim. De clareza, de informação, de tudo que ele precisa para que ele faça, volto a dizer, uma compra segura. Sim. Então, nosso objetivo é esse, fazer com que o cliente que venha, que chegue, saia daqui com total segurança e tranquilidade de que o processo dele vai correr liso, como foi desenhado no papel e como tem que ser. E isso não tem que ser exclusividade da M Imóveis. Isso tem que ser exclusividade do mercado, de todo mundo. Na verdade, tem que ser uma obrigação da imobiliária, do corretor, de qualquer um que sente lá com o cliente final lá para realizar aquele sonho, pra concretizar aquela venda. Boa, então, ou seja, o que você enxerga para o mercado é um mercado mais profissional, um mercado onde a competição, né, vai estar muito maior, Sim. porque vai exigir que o corretor esteja muito mais preparado do que o que era lá atrás. Perfeito. Inclusive até, como você falou ali, 2013, 2014, pô, se vendia que nem água. Né, foi uma alta de mercado muito grande. Hoje em dia você tem uma necessidade de ser mais técnico, você tem muito mais produto, né? Por sua vez você tem empresas que estão competindo ali pelo mesmo cliente, você tem a questão para o seu mercado de planta, uma situação onde a construtora também tem a house que vende diretamente, sim, que queira ou que não queira compete com o próprio corretor, então, pô... Um fato engraçado que lembrei aqui agora. Você tem noção, eu já vendi imóveis numa mesa de cirurgia. Sério? Como é que foi isso? Sério, velho. Sério. Como é que foi, rapaz? Não, me veio agora aqui em mente, poxa. Cara, eu vou resumir porque vai muito engraçado. Isso não vou esquecer nunca disso. Auge da TV Atalaia, Vareta. Eu me conectei, até hoje me conecto muito com o pessoal do Minha Casa Minha Vida. Certo. E eu tinha uma cliente, porra, fantástica. E ela me indicava, para todo mundo que ela conversava, ela me indicava. E ela era técnica de enfermagem. Certo. E aí onde entra? Eu vendi para ela, para mais 2 pessoas lá do hospital. E aí eu tive minha segunda filha e decidi fazer vasectomia. E aí, quando eu chego lá, preenchendo a ficha, um formulário, e aí do nada, quem eu encontro, ela para assim, olha, abaixa a máscara. Você aqui vai fazer o quê? Vasectomia? Eu vou acompanhar você. Meu Deus do céu. E aí você bate o nervosismo, mais o nervosismo da cirurgia, mais a situação de você estar lá desprovido de roupa. Que era sua cliente. E era minha cliente. Aí todo o setor que eu passava, que eu avançava no hospital, ela, oi, aqui é meu corretor, o cara que me vendeu apartamento, quer comprar apartamento, não sei o que, é com ele, Velho. Juro. Resumindo um pouco mais, tá eu na mesa de cirurgia, pernas abertas, 2 pessoas lá, e ela, oi fulana, vem aqui. Quando eu menos espero, tá com 4 pessoas aqui, pegando o meu número na feira de cirurgia, enquanto o processo está sendo feito lá.
E eu juro, no primeiro momento eu botei a mão na cabeça assim, respirei e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí depois eu relaxei, comecei a conversar, mas e aquele produto, e aquele empreendimento? Eu não, é 2 quartos, é assim, E a assim, cirurgia sabe? rolando. E rolando. O bom foi que tirou toda a atenção. Então, quando eu menos esperei, não, já terminei, já acabei. Mas essa cena, esse constrangimento com resenha, Nunca vou não vou esquecer, esquecer. nunca, né? Não vou esquecer. Cara, Se um momento você que estava lá na sala de cirurgia, estiver comentando, dá um joinha aí, comenta, porque, sendo muito sincero, marcou minha vida. Eu acho que foi minha. E terminei fechando, uma venda ainda. foi mesmo. Depois, lá no período de repouso, lá, tava pegando documentação para fechar, mas foi a venda mais marcante aí da minha vida, foi essa. Assim, não poderia ter uma situação mais, assim, representativa para a situação de que o corretor é 24 horas, 24 né? horas, né? Em qualquer momento, em qualquer situação, você tem que ser, não tem que ter vergonha de dizer que é corretor e tem que estar lá pronto para vender, para tirar dúvidas, para colocar o cliente no caminho certo. Meu amigo, com esse astral maravilhoso, eu quero te agradecer Valeu, cara. por nos receber aqui, a minha, toda a equipe, na sua imobiliária. Pra gente é um prazer enorme estar contando a sua história de pessoas que estão transformando o mercado imobiliário, levando sonhos para as pessoas, realizando sonhos, dando oportunidade para as pessoas dentro da sua empresa, cumprindo sua função social, pagando seus impostos. Então, para a gente, assim, é um prazer muito grande estar aqui te ouvindo e levando essa história para quem prazer acompanha a todo gente. meu. Viu? Mais uma vez, brigadão pelo espaço, velho. Agora vamos degustar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo quadro de Histórias Inesquecíveis. Tchau, tchau.